Que jogo foi esse, meus amigos? Que jogo foi esse? Simplesmente humilhamos o Palmeiras. Humilhada. Goleamos o Palmeiras. O Palmeiras não levou uma goleada no campeonato. Foi goleado por nós hoje no Beira-Rio, que era para ser 3-0, mas era para ser mais gols. O Inter simplesmente surpreendeu positivamente hoje numa vitória acachapante sobre o principal time do Campeonato Brasileiro. Sejamos sinceros. Foi o time mais concentrado ao longo do campeonato, foi o time com mais contundência de futebol e simplesmente foi humilhado por nós hoje. Alemão, jogando demais, até o Romero fez gol, gente. Até o Romero conseguiu fazer gol hoje. Foi um jogo assim, ó, simplesmente... não temos, eu não tenho palavras para escrever o que aconteceu hoje. Simplesmente inacreditável de contente todo o Colorado está hoje. Daqui a pouco o Everton está chegando para participar com nós aqui. Vão dizendo o que você acharam do jogo de hoje. Essa vitória surpreendente do Inter. Eu achei que o jogo ia ser um empate, daqui a pouco uma vitória de 1-0, mas 3-0 é muito difícil de imaginar. O Inter tocando 3-0 ao natural. Que isso, meu amigo, que isso. Eu não sei vocês, mas eu queria dizer só uma coisa para vocês, tá? Teve uma live aí que a gente fez no canal aí, de plataformas, que eu falei que o último jogo ia ser fora os ameaços contra o Palmeiras. 3-0. 3-0 eu falei e tu falou fora os ameaços. Fora os ameaços. Cara, tem que confiar, né, velho? A gente sabe o que a gente tá fazendo. Não, mas vamos ser sinceros. Cara, um jogo simplesmente acachapante do Inter. O que o Inter fez hoje com os Palmeiras, o Inter humilhou o campeão brasileiro em casa. O Inter simplesmente não ganhou do Palmeiras. O Inter cagou, mijou e cuspiu no Palmeiras hoje. Quem era o Palmeiras hoje, cara? O Palmeiras foi menor que o Avaí hoje contra o Inter. Hoje o Palmeiras pegou um time grande pela frente e viu que é um time grande de verdade. Que é peitar de frente uma patrola. O Inter simplesmente foi um rolo compressor para cima do Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras não conseguiu jogar no primeiro tempo. No segundo tempo o Inter recua. E, cara, vamos pontuar aqui. Kehler. O que partida foi do Kehler, mano? O Kehler pegou até sombra hoje. O mercado, cara. O alemão tão cobrado, tão xingado, tão reclamado pela torcida. O alemão vai lá e simplesmente faz um gol de centroavante, como a gente estava pedindo para ele há muito tempo. Para o alemão conseguir fazer aquela jogada de filtração dentro da área. Também o cruzamento de muita qualidade do Maurício. O Maurício fez uma partida hoje absurda. O Maurício hoje, para mim, fez mais uma partida, mas foi uma partida absurda do Maurício. O Tyson jogou muita bola hoje. Não sei o que tu acha do Tyson, mas o Tyson... Cara, tem alguns jogadores do Inter que em jogos difíceis os caras simplesmente sobressaem. O Tyson... responsa, né? O Tyson, o alemão hoje, vamos ser sinceros, o alemão hoje puxou, tá sempre puxando. Mas jogo grande, o cara faz gol sempre, irmão. Mas é isso que eu digo, cara. O alemão de hoje, o jogo de hoje do alemão, perfeito pra mim. E é que ela participou do gol, deu assistência e depois infiltrou e fez o gol. É isso. Hoje ele foi completo. Foi completo. Cara, que partida foi do mercado? O mercado batendo em todos os jogadores do Palmeiras e os caras não sabiam, conseguindo sair da marcação. O mercado é fora de sério. E o Inter também desfalcado, né? Algumas peças jogaram, digamos, ajeitadas no meio e simplesmente engoliram a partida. Não, tá louco. Mas eu vou dizer assim, ó, os guri que entraram, o Lucas Ramos, o Estevão entrou bem hoje, participou do terceiro gol, o gol do Romero, sim, bem participado no meio campo ali, fazendo drible, prendendo a bola. E aqui, ó, a gente sempre cobra do Romero. Que tapa na nega, né? Porra, não, a movimentação dele foi perfeita. A infiltração e finalização dele foi de centroavante, né? A última impressão é que fica, pode renovar com o Romero, azar. Pode renovar firme. O Inter mostrou que quando é time grande patrola, vai pra cima e não tem medo. Era isso que a gente queria ver. Não, o que eu queria dizer assim, ó, só pra avisar o pessoal, tá? Campeão invicto só existe um, sendo dentro ou fora de casa. Tá? Só queria dizer isso. Campeão brasileiro invicto só existe um clube. Tá? Só um clube. Não, e detalhe, né? E detalhe, a gente tá falando do principal time do campeonato, o time mais contundente, a gente tem que falar a verdade aqui. O Palmeiras foi mais contundente que o Inter ao longo do campeonato inteiro. O Inter só falhou na primeira
na primeira fase, que eu digo, no primeiro turno. Aí no segundo turno, é o melhor segundo turno. Provou hoje que é o melhor segundo turno. O Inter tocou 3-0 no melhor time do campeonato, o mais contundente, mais robusto, que, sinceramente, o que foi o primeiro tempo do Inter, cara? O Inter simplesmente humilhou o Palmeiras no primeiro tempo. Eu nunca vi o Palmeiras tão acuado no Campeonato Brasileiro, sem ver a cor da bola, sofrendo pressão em todas as faixas de campo. O Palmeiras foi pressionado pelo Inter em todo momento do primeiro tempo. No segundo tempo, claro, com o placar na mão, o Inter deu uma recuada, que é natural também até, porque o primeiro tempo foi muito físico, né? O Inter acabaria sentindo aquele primeiro tempo. Sim. Aí o segundo tempo deu aquela recuadinha básica, mas tentando dar umas escapadas. Que em alguns momentos ali o Wanderson, cara, teve uma bola que o Wanderson me deixou indignado. Ele tava vindo, se ele botasse pro o alemão saiu de cara pro gol, ele foi tocar pro Busto na lateral, o Busto acaba perdendo a bola. Boa noite, Cleoni. A gente não tá nem lendo a galera aqui. Aí, ó, Ainda não, nós vamos ler. Nós vamos ler. Salatiel Vargas Batista, Dali Everton, abraço do Vilco. Não sei. Tá, o Salatiel. O Salatiel é amigo do meu pai. É amigo do teu pai? Participando aí com a gente, Estamos na live bombando. Grande cara, grande Colorado também. Diretamente de Porto Alegre. Deve estar enlouquecido com o Inter também. Deve estar tudo enlouquecido. Porto Alegre hoje vai ser festa em cima de festa. Tá todo mundo louco. Cara, eu vou te ser sincero, eu tinha medo do Inter numa Libertadores. Porque a gente sabe que Libertadores é jogo grande e o Inter vinha patinando contra alguns times pequenos. Hoje o Inter mostrou que está pronto para uma Libertadores. Diferente daquele momento de Melgar, hoje está pronto para pegar qualquer time da América do Sul. Exatamente isso aí, Cleone. Vamos comemorar, mas pensando que ano que vem a gente está tranquilo. Porque a nossa base do ano que vem, mais. gente, se a direção não fizer besteira, né, olha aqui, conseguir segurar a grande maioria, a nossa base pro ano que vem, ela é aquela coisa, tu tem que ajustar só o que precisa. Talvez um primeiro volante, sendo que o Matheus Dias foi uma baita partida de gente grande hoje, né? Partida de nego velho. O centroavante, eu acho que a gente ainda precisa até para ter mais opções de qualidade também. Mas querendo ou não, o alemão que em jogo grande, mas o alemão é aquela coisa. Não, eu concordo. Só que eu digo assim, não adianta tu trazer mais um para elenco, tem que trazer um cara para brigar. Não. Porque eu digo assim, por mais que o cara entre depois, o alemão, ele é um cara que ele se entrega demais, o alemão ele não consegue manter o mesmo ritmo até o fim do jogo. Ele toma muita pancada, ele é muito jogo físico. Então, assim, se for para trazer, não dá para trazer só para completar, né? Não dá. Entendeu? Olha o Clemir aqui, ó. Clemir Jorge, boa noite, Nação Colorada. Dali Internacional, sempre de Alegrete. Fala, Jorge, valeu. E Alegrete, hein? Não me pergunte onde fica o Alegrete. O Alegrete. Olha o Salatiel aqui, ó. Inter, único invicto do brasileiro. E nunca nos buscarão. O Vinícius Dallagnol, campeão invicto, Rio Grande do Sul em festa hoje. A Cleoni, ano que vem daremos a volta por cima. Mas que já deu a volta por cima, Cleoni. A gente deu a volta por cima esse ano, né? Porque o nosso ano tinha tudo para ser uma bela de uma porcaria. Que era um ano que a gente estava com medo de ser rebaixado, inclusive, no começo do ano. E eu digo assim, ó, o nome do ano do Inter tem um nome. Mano Menezes. 2, né? Ó, o Salatiel, o Inter na veia, boa noite. Na veia, né? Desculpa, na veia. Na veia e na cabeça. Na veia também, na veia, na nova. Eu tô suando de nervoso, irmão. Tocamos 3 do Palmeiras, eu tô suando de nervoso. Eu tô assim, ó, tô explodindo por dentro, não tem noção. Ó, o Salatiel já li. O Paulo, boa noite, Paulo. Ó, o Vinícius aqui, alemão, peça fundamental do Inter. Exato, Vinícius. E, cara, eu me surpreendi. Que a principal coisa, não sei se vocês concordam, a principal coisa que me surpreendi no Inter hoje foi a maneira que jogou contra um time muito contundente. A gente não tá falando de um Avaí, a gente não tá falando de um Atlético Goianiense, a gente não tá falando do Botafogo, a gente tá falando do campeão brasileiro que até então não tinha sido goleado. Tinha um futebol muito contundente, tá? Não sofria aperto, não sofria apuro, e hoje, no primeiro tempo, simplesmente foi engolido pelo Inter de uma maneira que, eu vou te falar a verdade, cara, pareceu o time de amador contra profissional. Eles foram engolidos no primeiro tempo. Lembrando, Dudu em campo, Rony em campo, o time do Palmeiras completo. Time completo. Ó, Tânia, ó.
Vamos buscar o primeiro lugar no Brasileiro de 23. É o meu sonho, Tânia. Eu não jogarei Libertadores, eu ia para cima do Brasileiro, porque a gente tem elenco para ser campeão do Brasileiro. Entendeu? Se a gente levar o Brasileiro a sério, que nem jogou com o Palmeiras hoje, e entender que cada jogo é uma final, o Inter ganha o Brasileiro ano que vem. Ó, o Vinícius Dallagnol, esse time vai fazer muita história. Eu também acho que não vai acontecer, mas é uma vontade que eu teria, né? Pode fazer pergunta, Cleonito. Sabe que aqui tá todo mundo em casa. Vinícius, a questão do elenco do time, meses trabalhando em cima disso. Teve tempo para trabalhar, né? Há tempo que um treinador não tinha tempo para desenvolver o trabalho sem cair. Mas assim, tá? O Mano veio numa fogueira. Uma fogueira. Filho da mãe. Veio numa fogueira, ele teve que se virar, né? Assim, ó, o Mano tem muito mérito. Se agora ele tem tranquilidade para trabalhar, é que ele acertou muito no começo. Mas assim, vamos lembrar uma coisa. Te lembro quando ele chegou, nós estávamos em live falando o seguinte, cara, o Mano, o jeito que ele chegou no Inter, a gente já falou várias vezes isso, é um colorado treinando o time que ele sempre quis treinar. Ele sempre quis treinar o Inter. Eu nunca vi um treinador chegar... O Mano, ele é oriundo do Inter. Não, e detalhe, eu nunca vi um treinador chegar, começar a tirar foto com o roupeiro, os caras falando... Ele chegou e falou para um do pessoal que não é dos famosinhos, o pessoal que trabalha dentro do clube mesmo, funcionário do clube, falou, eu falei para ti que eu ia voltar. Então o sonho dele era estar ali de novo. Ele mostrou que ele conseguiu cumprir o sonho dele e, cara, ele mostrou que ele tem que ficar muito tempo no Inter. É aquela coisa, a gente tem, por exemplo, dentro de campo jogadores como Pedro Henrique, Alemão, que são colorados lutando dentro do campo. O Mano é um colorado fora de campo também lutando. Colorado que trabalhando tem, né? E querendo que dê certo. Então, assim, é outra coisa, né? E outra, e a gente tem que lembrar também, por exemplo, aquilo que o Mano falou quando ele chegou, tá, gente? Que é o seguinte, o Inter precisa de mim e eu preciso do Inter. Porque ele estava escanteado, né? A carreira do Mano não estava lá. Ele estava sendo como técnico ultrapassado. O técnico já deu o que tinha que dar. A gente viu que não é assim, né? Não, mas ele é um cara novo também. Ele não é o Filipão. Não, mas eu digo assim, mas é porque o Mano... eu digo assim... Eu digo isso porque o Mano ele já tinha feito muitos bons trabalhos. Ele foi campeão com o Corinthians em 2000 e... Ele começou muito bem, né? Copa do Brasil 2009 foi ele. Cara, então, assim, ele já vinha de bons trabalhos, de títulos, né? Ele começou no Caxias, fez um baita gauchão, depois o Grêmio contrata, ele tira o Grêmio da segunda divisão, é vice-campeão de Libertadores em 2007, tá levando aquele sarandeio do Boca, mas ele chegou na final com um time ridículo, que aquele time do Grêmio era ridículo. Aí, em 2008, eu não lembro de que ele foi, em 2009 ele foi pro Corinthians, campeão do Corinthians, e ele entrou num limbo ali em 14, 15, que ele começou alguns trabalhos ruins depois que ele saiu do Cruzeiro, e daí ele caiu meio que num limbo, mas ele vinha bem até o Cruzeiro, só que daí o Cruzeiro rebaixa, e quando o Cruzeiro rebaixa, eles atacam o Mano ao mesmo tempo que o Cruzeiro rebaixa, e depois eu acho que o Baque se rebaixado, por mais que ele não estivesse junto, mas ele estava num pedaço, e ele viu aquele time se desmontando, acho que até ele sentiu esse baque. E agora ele está voltando, ressurgindo de novo como um grande técnico, que sempre foi, né? O Mano é maravilhoso, cara. Ó o Vinícius aqui, ó. É questão do elenco do time mesmo trabalhando em cima disso. Eu já li esse aqui. Ó o Clemiro Jorge aqui, ó. Temos que comprar o zagueiro Vitão, um baita jogador. Cara, é o nosso sonho, Jorge, mas o problema é o valor, né? O Inter não vai ter 8 milhões de euros. Não vai muito alto o valor. Ó o Vinícius Dallagnol. O negócio é continuar trabalhando em cima dos jogadores e desenvolver técnicas novas em cima do Inter. Usar com o time mais fraco a oportunidade de testar jogadores. Exatamente. O que vai acontecer? O Gauchão vai ser o quê? O Mano já disse que vai com o time titular, porque ele vai mesclar os da base no time titular. E eu acho que é certo. A gente tem que ver os guris jogar com os titulares, cara. A gente tem que ver os guris jogar com os melhores. Todo time tem que fazer isso. Porque tem que revelar. Ó, o Matheus Dias entrou hoje num time encaixado, num time que tá bem. O Matheus Dias entrou e fez o papel dele. Jogou um bolão. Verdade. Porque é um time que não tem essa coisa. Porque se tu tá jogando num time... Tu bota todos os guri pra jogar no time de guri, todos eles vão estar nervosos juntos. Exato. Vão sentir, né? Vão sentir. Aí tu vê o mercado do teu lado, tu começa a ver um Tyson, tu começa a... o DP, né, que tabela contigo. Entendeu? DP, é diferente. Sentimento. E hoje, vamos lembrar de uma coisa. Vamos lembrar de uma coisa, né? Sem Edenilson, o Inter teve uma contundência que não tinha há muito tempo. A gente fala mal do Edenilson, mas o Edenilson, muito tempo no Internacional, foi um jogador que mantinha o padrão do Inter, que fazia o Inter jogar muito mais. O Inter era mais firme com o Edenilson. E hoje é mais firme sem ele.
Cara, isso me dá uma alegria saber que um jogador mediano não é mais craque no Inter, que a própria torcida não leva ele mais para craque, porque ele sempre foi mediano, ele nunca foi craque. Então hoje, graças a Deus, Ele é o Inter bom, tem um ele é bom. elenco. É aquela É bom coisa, jogador, mas é só ele é mais bom um. jogador, mas É ele só não é mais um um. cara que. Ele não é o protagonista que muitas Não, vezes a torcida queria muita ter, gente né? achou. Exato. Tá diferente a live, Cleoni. Hoje nós estamos fazendo no Instagram. Ó o Leonardo aqui, ó. Só explicar pra galera, tá? As nossas lives, geralmente, pessoal, nossas lives elas são no YouTube, tá? A gente faz no YouTube. A gente sempre dá uma palhinha aqui pra vocês, né? Antes no Insta. Mas é que como a gente tá fazendo alteração de conta, e-mail, tem a questão do nome que tá sendo Tá um mudado pro rolo. projeto. Aconteceu que o YouTube falou assim, ó, não, deixa vocês fazer live só daqui a uma semana. Então foi isso, tá? Mas Bancaram as nós lives, a live de no quinta-feira ela YouTube. já vai ser no YouTube, já vai ser bonitinha, certinha. E também a gente vai fazer mais vezes aqui no Instagram também, porque a gente quer Gente, todo mundo participando com a gente, entendeu? vamos fazer uma coisa aqui agora, Everton. Vamos falar pra galera o que vocês preferem, live aqui ou no YouTube. A gente pode intercalar também Pode uma ser, aqui no YouTube. pode Depende do que a intercalar, galera claro, quer. A gente tá por né? vocês. Eu acho que assim, a gente precisa da ajuda de vocês, tá? Então, quem É, não tá seguindo a gente no nosso canal do YouTube, tem o link na bio aqui do Insta. Vai lá, segue a gente, acompanha o nosso conteúdo lá. Quem não segue exato. ainda no Instagram também, que veio pelo link que foi divulgado. Então, já segue a gente para acompanhar também. Então, a gente está fazendo um trabalho totalmente autônomo. Então, a gente precisa da ajuda de todo E é mundo. um trabalho para todo mundo, cara. Isso não é um trabalho nosso, é um trabalho que todo mundo que participe, É o que eu vem digo, a gente faz isso porque a comentar gente aqui com gosta, a nós. gente ama o Inter, A gente é entendeu? torcedor. A gente é torcedor. Não somos jornalistas Então, nem a gente nada. quer Nós estamos aqui conversar com só pelo vocês. papo. Ó, Só Tânia, ó, pela eu prefiro no resenha. YouTube. O YouTube é melhor, eu acho o YouTube melhor nesse quesito, porque eu consigo botar vocês na tela, a gente consegue ter uma participação mais fácil. O ler os comentários no Instagram ele é bem mais complicado, é mais difícil. O É, Instagram não te permite fazer numa plataforma, o Instagram ele te obriga a fazer pelo celular, entendeu? na plataforma dele e no celular, tá? Ele não te abre. Entendeu? Mas é mais fácil a Então, participação também de vocês, né? Que é só clicar e mas a tentar, não gente, tem que mas buscar é isso que eu link. digo, a gente vai se adaptar ao que vocês É, quiserem. claro. A gente É o precisa de processo. vocês, entendeu? É. Ó, o Leonardo aqui, ó. Quase que meu palpite deu certo. Falei 2-0, mas deu 3-0. Tá bom. Tá ótimo, Leonardo. Que pena, Leonardo. Olha, tô muito Tomara que triste você porque. erre desse jeito. Né? Ó, o Não, Vinicius deixa eu aí, ó, contar aqui, uma, ó. eu vou contar uma história aqui, vou contar uma história. Eu mandei Fala, mensagem, fala, fala. terminando o jogo, mandei mensagem pro meu amigo palmeirense lá. Ah, tá. Aí mandei pra ele, Tá. né? Ó, ainda bem que já chegaram o campeão, senão não ia dar não, hein? Tava com o Adivinhe, papo do não Cagói. me respondeu. Não, não vai nem valer. Deve estar aquela coisa, bah, cagaram e mijaram no nosso título, né? Porque, meu Deus do céu, né? Cara, 3-0. Eu não me lembro do Palmeiras levar 3-0 no campeonato inteiro. Não Não, me e lembro. assim, ó, fora mas foi a primeira derrota deles no retorno. E outra, uma vitória do jeito que foi, né? É, Acho que do jeito que foi. Ó, o não, Vinícius foi. Leão aqui, ó. A torcida também é bastante fundamental no jogo. Hoje foi uma prova disso. A É nossa torcida verdade. do jogo todo impulsionando os jogadores. É. A gente criou um Uhum. clima de festa pro jogo também, né? A gente queria ser, precisava ser vice-campeão por causa da receita, mas também para ressurgir o Internacional como gigante do Brasil, do futebol brasileiro. Que o último ano, principalmente, foi muito ruim. Os últimos anos não, que a gente acabou chegando em finais, teve aquela tristeza, mas a gente chegou nas cabeças. Ano passado foi muito ruim. O começo do ano foi muito ruim. Por erros do Barcelos ridículos, a gente começou a apanhar demais de uma maneira que nós não estamos acostumados a apanhar. Então, com a chegada do Mano e essa reformulação toda, a gente voltou a botar medo nos outros. Hoje a gente viu um Palmeiras no primeiro tempo com medo do Inter, com medo de sair, mesmo assim Respeitando, derrubou. né? É exato que a gente não via ano passado, uns tempos, eles jogavam com uma facilidade. O Flamengo esse ano, Flamengo campeão de Libertadores, apanhou pro Inter o ano inteiro, gente. Vamos se lembrar, tempos atrás a gente pensava, meu Deus, vamos jogar o Flamengo, vamos levar goleada. Hoje a gente pensa, o Flamengo vai pisar aqui no Beira-Rio, nós vamos pro Rio, o Flamengo, meu Deus do céu, vem o Inter, vem cachorro grande. Nós vamos ter que também, não É, podemos se atirar de qualquer sabe que jeito. vai ser pedreira, sabe que não vai ser jogo Exato. jogado. Exato. Não é mais como era, o Não é Inter voltou a aqueles ser jogos que mole. às vezes tu vê deles que eles jogam como eles querem. Eles Né? não jogam. É um Se ele jogo, jogar é como um quer, jogo, leva o 4-0 que nem levaram há pouco tempo é aí. o jogo de Eles se respeito, tocaram né? disso. É. Entendeu? Aquele Então, famoso assim, quem tem medo, né? mas eu vou dizer assim, o Inter hoje, ele foi um baita, mostrou que tem tamanho para disputar, tá? Então eu acho que a Não torcida só hoje, tamanho, né? chuva foi
31 mil pessoas do Beira-Rio. Torcida foi mesmo com chuva, tá? E eu gostei de ver também no torcida não tem o que final. falar da torcida do Inter, mano. Não, A não, torcida do Inter não tem eu o que queria falar. só ponderar que eu gostei de ver no Sim. final, ali, ó. Termina o jogo, eu continuo assistindo aqui, né? Pra ver entrevista pós-jogo, essas coisas assim. E tava o Tyson com um filhinho de 3 meses dele dentro do Como? gramado. E a torcida aplaudindo. Então eu acho que assim, o Tyson ele voltou a jogar bem, tá? Depois do ano terrível que ele teve, pessoal. Depois do ano terrível Dificílimo. dele. E Então jogou acho que a muita gente tem bola que ter. hoje. Não, eu Jogou acho que a gente tem muita que ter bola hoje. paciência com ele, tá? A É. gente tem que ter Hoje ele paciência. mostrou que O o Tyson Tyson... ele é importante pro Inter. Ó, só uma matéria aqui, não sei se o pessoal viu, mas eu postei uma matéria essa semana. O Ronaldo Fenômeno quer vir contratar o Tyson com toda a força. O Ronaldo Fenômeno, de bobo, não tem nada. Foi boleiro, foi um dos melhores jogadores da história, um dos melhores jogadores da própria geração dele. Tá? Entende muito de bola, investe em futebol, trabalha em futebol. Se o Tyson fosse essa naba que todo mundo canta, o Ronaldo Fenômeno não estaria pensando em investir grande no Tyson. Sejamos sinceros. Então, a gente tem que ponderar que o Tyson teve um ano ruim. Tá? Mas foi pessoal. Ano passado ele não fez um ano ruim. Ele chegou no time de ter perdido e conseguiu ajeitar a casa. Então vamos ver ano que vem, que eu acho que, cara, o Inter tem muito a crescer Eu ano digo que vem. assim, ó, o Tyson é um cara que ele se entrega muito, cara. Se entrega. Em Tem uma tudo que ele entrega. faz, né? E ele, Em cara, tudo que uma ele faz, coisa que eu então. notei no Tyson hoje, não sei se tu te ligou nisso, mas em alguns momentos ele tocava a bola, acalma agora. Depois que nós fizemos o segundo Uhum, gol, ele tocando a bola, calma, trabalha. Aquela coisa que tu precisa ter uma cabeça dentro de uhum. campo falando isso. E o único Sim, que eu vi fazendo isso é o Tyson. Eu não vi nenhum jogador do elenco. claro. A gente São precisa jogadores que. também de mais um meio-campo armador do tamanho de um Tyson, que eu acho que até o Nacho, um cara do nível de Nacho, porque esse tipo de cara, quando tu faz um gol, ele cadencia o jogo, ele acalma o time. Quando leva um gol, ele não desespera. Tem Uhum. que ter esses cérebros dentro do campo. E o Tyson é isso. Acho que a única coisa que falta para nós em relação a, claro, ter umas posições ponderadas, mas principalmente mais um cérebro em campo, um titular cérebro, que em momentos difíceis saiba o que fazer. Ah, mas eu vou te dizer, Dom, eu acho que o Alan Patrick ele pode ser esse cara, tá? Ele tem qualidade pra ser esse cara. Não, Junto ali com com o Tyson, certeza. Só que ele tem que entendeu? assumir esse papel, né? Ele tá Não, meio eu escondido acho que até ele do tem, Tyson. eu acho que ele tem essa qualidade. É que eu quero ver muito esses caras ano que vem com uma pré-temporada, entendeu? Eu Organizado acho de que novo. eu acho que isso vai fazer diferença para a maioria desses jogadores. Um Romero, por exemplo, o Romero ele não é craque, mas eu não acho que ele seja esse cara ruim que está sendo, que É, veio nos últimos jogos, né? sim, sim. Hoje ele deu um tapa que nem tu falou, de quem sabe o que tá fazendo, Ele sabe o que tá fazendo. O gol dele entendeu? foi. O gol dele foi de nego Desde, velho que sabe desde, a jogar bola. movimenta, desde a movimentação até o toque na saída do goleiro. Então acho que assim, ó, o Brian chegou esse ano vindo do River Plate, que a temporada deles lá é igual à europeia. Ou seja, ele tá, digamos assim, ele tá 1 ano e meio em temporada, em jogo, Não descansou, né? Não teve férias. entendeu? Eu acho que assim, a gente tem. Eu quero ver esse time ano que vem. Tem que dar Aí a tempo ao gente. tempo. Aí, não, e ano que vem vai mostrar de verdade quem serve e quem não serve, né? Mas hoje mostrou. Vamos ser sinceros. Hoje mostrou que é Doberman, que não é Pincher. Hoje mostrou. Tá? Sim, sim. Surpreendentemente, o cara, vamos falar real, a gente humilhou o O campeão brasileiro de uma maneira Inter passou vexatória. por cima. Os caras saíram do campo hoje. Os campeões brasileiros que iam comemorando um campeonato saíram de cabeça baixa pela humilhação que foi o jogo. É Não, o Inter brabo foi isso. superior o jogo todo. É Outra brabo coisa que isso. eu quero dizer também é, cara, o Kehler. O Kehler Ah, é o que eu te falei, Dom. Cara, não precisa de mostrou goleiro. e cachorro grande. Mostrou. Não, eu Porque quero ele não foi reserva para exigido o ele. jogo todo. Eu digo assim, ó, Não, ele não foi exigido o jogo todo. A bola que quando foi, ele foi, tava lá. pegou. Não peidou E na eu, sabe, farofa, não sentiu o mas jogo. sabe, mas sabe por que eu acho isso, Dom? Que por Hum, mais que seja um time menor, o fato dele ter jogado ano passado pela Chapecoense, em toda a Pindaíba, toda aquela. Quem sabe que time humilhação que que tá foi. caindo. Em time que tá caindo, a gente sabe como que é ruim, ambiente ruim, é tudo ruim Tudo ruim. quando o time tá lá embaixo. E essa experiência para ele, e mesmo assim, ele foi um dos melhores goleiros do campeonato, com mais defesa difícil, e a Chape não caiu muito antes, graças a ele. Ou seja, Essas aí. isso fez ele crescer demais. É, Entendeu? isso é verdade. Trouxe a experiência para ele. E não acha Ó, que eles Tânia não aqui, são ó. cobrados lá. Mas ainda mais sendo rebaixado, ele é muito mais cobrado. Embora o histórico do Inter seja não saber como jogar contra os pequenos, eu acho que até nisso o Inter evoluiu nesse brasileiro. Cara,
a Tânia resumiu uma coisa que a gente brincava, sempre brincou, e esse ano em várias lives a gente brincou, o Inter entrega rapadura para pequeno. E o Inter esse ano não entregou rapadura para pequeno. Incrivelmente. Jogos apertados, jogou mal, mas venceu, empatou. Raramente perdeu ponto. Então, assim, a gente reclamava do Inter perdendo para o América Mineiro de 1-0 fora de casa. Que é totalmente natural perder fora de casa. O América Mineiro não é um time tão desgraçado. Mas o Inter teve 4, 5 derrotas no campeonato, derrotas que dá para se ter. Mas eu digo assim, por exemplo, o Palmeiras perdeu pro Tirando o Ceará em Botafogo. casa. Para mim, aquilo lá foi... Mas as derrotas do Inter, se tu for ver, por exemplo, a derrota pro Inter para Botafogo, as derrotas mais contundentes do Inter, assim, foram derrotas enquanto o Inter estava se ajeitando ainda com o Mano. Sim, exato. Que foi aquela época que o Inter empatou demais. Depois não teve. Teve do América Mineiro. Mas essa do América Mineiro a gente sabe como é que foi. Que tanto que depois desse jogo, a direção foi no vestiário e falou: tá aí, galera, não vamos largar agora? Nós precisamos de segundo lugar. Que era quando? Quando era aquele fim de festa que a gente comentou. Sim. Entendeu? Tava deprimido que não ia conseguir chegar em primeiro. Aquela coisa toda. Olha o Clemílio Jorge aqui, ó. Pessoal, ou trazer o Bruno Mendes de novo pro Internacional. É aquela coisa que a gente falou, né? Ele tem um pré-contrato para assinar no Minas ano que vem. Até entra Vitão e sai. E eu acho que sai Vitão e entra Bruno Mendes, que eu acho que muito difícil a renovação do Vitão pelo valor. Muito difícil. Ó, Vinícius. Agora só falta o Alemão e o Pedro Henrique serem convocados para a seleção. Não faz isso. O Alemão sim, mas o Pedro Henrique não, só vão vir aqui e vão tirar o Pedro Henrique de nós. O Alemão eu acho que é um ativo que vai ser vendido ano que vem, tá? Sou bem sincero para vocês. O que o Alemão tá jogando, se mantendo que vem, eu tenho certeza que sai por 15, 20 milhões de euros ainda. De 10 a 20, é muito difícil. Pela idade dele, eu não sei se chega a isso tudo. 25 anos. Cara, mas o futebol adjacente da segunda prateleira, principalmente a China, não que a gente diminui o futebol, mas Estados Unidos, esses outros lugares, eu acho que é capaz de levar ele. Eu não duvido. E os caras vão meter dinheiro no que vem. Um time de segundo escalão da Europa, talvez. Esses caras pode falar tipo uma Roma, um time desses assim. Não, isso que eu digo, esses times pagam 10, 15 milhões de euros. Se estão precisando de centroavante e vem o alemão, esses caras vão pegar ele. Ó, o Clemílio Jorge falou que prefere no Instagram. A Cleoni já falou que acha que é mais difícil. Aí não estão ganhando. Estamos divididos. Ó, o Gato Amanhecido oficial. Tyson vai jogar no Gato Amanhecido ano que vem. Não, vai ficar no Inter, gato. Não. Ó, Cleoni, antes era melhor, só tava muito longa a live. Ó, a Cleoni reclamou de estar longa a live. Até, eu vi que ela falou, mas é que a gente tenta atender todo mundo, né, Cleoni? Então a gente entende, às vezes a pessoa não consegue. A gente entende que a pessoa às vezes não consegue ficar até o final e não tem problema nenhum. É que a gente vai tendo assunto, vai conversando com vocês e o tempo vai passando, a gente não percebe muitas vezes, né? É que é aquela coisa, né, Everton? A nossa ideia aqui não é uma live, a nossa aqui é um papo de boteco. É um bate-papo, entre todo mundo participando. Essa é a nossa ideia, gente. Não é uma live, que nem o Baldaço, que nem outros canais fazem, série, aquela coisa. Não, a gente não é comentarista, a gente é torcedor, que a gente é aqui para bater um papo geral, para todo mundo participar, para todo mundo concordar, discordar. Tem gente aqui que odeia o Tyson, tem gente aqui que adora o Tyson, tem gente aqui que odeia o Edenilson, tem gente que adora o Edenilson. E é isso que a gente quer esse papo de boteco. Quem é que não gosta de ficar debatendo e conversando sobre o Colorado? Todo mundo gosta. Então, esse aqui é o teu lugar. Aqui vão ler todo mundo, por isso que a gente demora. Às vezes. Fica até cansativo. Mas não tem que ficar a live inteira, tu pode ficar quando conseguir. Porque a nossa ideia é todo mundo participar, né? Ó, Cleoni, fomos melhor, por isso ganhamos. Não só melhor, fomos mais contundentes e dominamos o jogo. Foi um domínio até abrupto, foi muita diferença de capital. Principalmente no primeiro tempo. Ó, o Clemir Jorge. Se não der para comprar o Vitão, tem que comprar o Bruno Mendes do Corinthians. Mas, Clemir, ano que vem, ele, no metade do ano, no começo do ano, ele já pode estar um pré-contrato, se eu não me engano. Ele sai de graça no meio do ano. E eu acho que ele vai voltar pro Inter, cara, porque ele foi escanteado de novo no Corinthians, desculpa. E o Corinthians acabou meio que travando a carreira dele. Ele deve estar bem puto da cara com o Corinthians. Ó, o Gato Amanhecido. Tri da América vem aí, então. Olha, cara. Tomara. E eu não digo só tomara. É que isso depende muito, porque como são jogos de mata-mata, às vezes pode ratear num jogo ou outro. Se o Inter conseguir manter essa tendência que manteve hoje, e contra times grandes, não estou falando só hoje, contra Flamengo,
Atlético Mineiro, que a gente engoliu o Atlético, o próprio Corinthians, que foi um jogo lá, 2-2, estava perdendo, conseguiu confrontar de novo. O Inter tem grandes chances, entra como um dos times mais contundentes da Libertadores. Mas a gente tem que ver ano que vem, mantendo essa pegada, que eu creio que vai manter. Na minha opinião, não sei o Everton, tá? E não sei vocês, o que vocês acham. Eu acho que o Inter entra para ser um dos 3, 4 times com reais chances de ser campeão na América. Não sei o O que o Inter vai Everton entrar como acha. favorito, um dos favoritos, né? É, Claro eu que vai acho que ter entra um. Palmeiras, Flamengo, esses aí estão um degrau acima no favoritismo, obviamente. Sim. Mas o Inter vai entrar como um dos fortes candidatos, tá? Aquele Tá cara que assim, ó, eu sou sincero. o Inter vai entrar como aquele time que ninguém quer pegar. Eu sou sincero, eu acho que o Inter está na mesma prateleira futebolística, não de investimento. Ah, Mas nesse momento, sim. futebolística de Atlético Mineiro. Atlético Mineiro esse ano tá baixo, mas vai vir investimento para o ano que vem. Se prepare que o Galo não vai ficar para baixo. Eu acho que vai ficar Galo, Inter, Palmeiras ou Flamengo. Acho que Libertadores cai num desses 4 de novo. Porque esses 4 vem para morder ano que vem. Né? Ó, Tânia, o Inter de hoje renovou uma esperança de ganhar títulos em 23. Não é só tu, Tânia. Todos nós estamos assim, ó, E vislumbrados com o outra, que a gente eu viu. acho que assim, ó, o tanto que a gente reclamou, deu pau, falou, eu acho que a gente tem que dizer também que a direção começou a acertar, né? É, Então, até acho que que isso é enfim, né? muito importante, né? Começou a É, acertar, tá acertando. E que continue acertando, é isso que a gente espera, né? A gente tem aquele pé atrás, mas assim, ó, eles mostraram que tem capacidade para fazer bem feito, então que fazer alguma continue assim. coisa, né? É. O Clemir Jorge aqui, o Tyson tem que ficar no Internacional para 23. Também acho. Assim, eu acho que o Tyson não pode sair do Inter, porque a gente tem muito campeonato grande para disputar, e o Tyson é um cara diferenciado pelo que o Everton falou. É um cara que se doa, tem muita vontade, é colorado e tem bola. A gente não pode contar esse ano pelas desgraças que aconteceu na vida dele, pessoal. Eu acho que o Tyson tem muita bola para mostrar, tem muito leite para dar para o Inter ainda. Então Cara, eu não acho tem que como. o Tyson tem que ficar. O que não tem como tu avaliar o ano do Tyson, pelo que ele passou, Não tem. sabendo que ele É passou. absurdo. Ó, Débora, boa Então, noite, galera. Todo mundo feliz hoje, rindo à toa. Nós estamos mais felizes que porco vez comendo 2 coxos. Essa é a realidade. vamos que vamos. Eu tô tentando chamar o Jorge aqui, mas o Jorge não chega a vir, não tá aparecendo ainda. O gato amanhecido. Oscar vai vir para o Inter em 23, anotem aí. Olha, cara, eu Mas a até quanto? queria. Eu até queria, mas eu até postei 2 matérias na semana no nosso canal aí do Oscar. O Flamengo desistiu dele, não sei qual o motivo, mas eu acho que porque para tirar ele do time da China é muito caro, tá? E eles não emprestam os caras, porque os caras tá jogando muita bola lá. E o salário dele é de 2 milhões, né? Então acho muito complicado ele vir pro Inter. Eu acho que só em 2024 em diante pro Oscar vir. Que daí Eu não acaba o sei quantos contrato anos o dele. Oscar tem. Cara, o Oscar é Sabe? guri, deve ter o quê? Ele Deixa é eu um ver aqui. pouco mais novo que o próprio Tyson. Deve ter uns 28, 30 anos por aí. Ó, a Não, Cleuninha não, aqui, ó, não, Oscar, não. pra mim, Oscar tem é mais. Oscar tem mais. 32 então, se eu não 31, me engano. 31. É. O Jorge tá dizendo que não Não, tá conseguindo tem. entrar aqui. O Oscar Não, já não, era, é pelo acorda, link que gente. eu mandei. Ah, tá. Ó, Débora, adorei o desempenho do Matheus Dias. Muito bom aquele menino, vai dar o que falar. Verdade, jogou muita bola. Apesar de que, gente, vamos lembrar uma coisa, tá? Ele jogou, em alguns momentos marcou o Dudu. É uma coisa que tem que pontuar tá aqui também. O Inter fez uma partidaça, mas o Dudu joga muita bola, cara. Joga. Dudu, tanto que ganha 2 milhões de pouco, mas Cara, joga muito. não, Cara, ele eu não vou, erra e um cruzamento, cara. O outra problema que coisa o que eu Inter quero tem é bater dizer, cruzamento. Ele não erra um. Todo é, ele acerta. É incrível, é incrível. mas E o outra coisa que eu Matheus quero marcou ele. dizer, uma coisa que eu quero dizer, o que foi aquela bicicleta do Rony? Foi. Meu Ah, amigo. verdade. Ah, ele virou do nada aquilo lá. Virou do nada. O cara é muito rápido. Ó, o gato amanhecido, tenho certeza que os caras vêm aí e o Trilha Liberta é nosso. Tomara. Olha, cara, tem grande chance. Tá? Pelo futebol apresentado nesse segundo semestre, tem muita chance. O Oscar seria Ó, o esse Júnior cara que tu Pereira. pediu no começo, É, pro meio campo. esse cara para mim, tá? O Oscar. Claro, tem toda aquela Ou situação. do time Como de é que patamar, né? vem?
como é que vem, aquela situação toda que a gente sabe como é que é. Mas se vir, é um cara. Aí o Inter começa a tomar forma de gigante da América do Sul. A gente fala tanto em Flamengo, em Palmeiras, mas se o Inter trouxer as 4, 5 contratações, o Oscar tá numa desses 4, 5 mais 4 caras de contundência, olha, a gente tá no mesmo patamar dos caras, inclusive até de elenco, tá? Ó, o Júnior Pereira. Matamos o porco, fizemos assado no Beira-Rio, sobremesa bergamota. Exatamente. Olha, nós não só matamos o Exatamente. porco, como nós carneamos o porco, cortamos a pele para fazer torresminho. Fizemos um crime no porco hoje. O Palmeiras, ele não carimbamos a faixa, nós mijamos e cuspimos na faixa do Palmeiras hoje. Os caras Tá, estão foi. entristecidos O Inter e passou por preocupados com o cima. ano que vem, tá? Porque o jogo Eles não estão foi nem preocupados. parelho, né? Não, não foi, não foi. Ó, o Júnior Pereira, ano que vem promete, Inter vai soltar o grito campeão. Vai, cara. Gauchão acho que já é nosso, tá? Muito difícil perder o Gauchão. Não, tem que ser, né? Tem que ser. Mas se tu olhar o futebol, tu vê que é muito difícil. Ó, É. Cleoni, Inter não joga nada contra times pequenos. Ele se acovarda. Eu não acho que ele se acovarda, Cleoni. É que os times pequenos não jogam. Eles se É. fecham na casinha e só sai na boa. O próprio Palmeiras sofre para jogar contra times pequenos. Flamengo sofre. O Flamengo perdeu para o Avaí ontem. Claro que é um jogo festivo e parará, mas perdeu para o Avaí. Que time Não, e pequeno é lembrando, chato. Ele vai no contra-ataque, uma bola cruzada para a área, faz gol cagado. Não é tão mas barbado lembrando assim. também que esse ano o Inter teve. Porque o jogo contra os times menores, os times mais de baixo da tabela, eles jogam para não perder, eles jogam, sabe que eles jogam por uma É, bola. Então, joga assim, ó, fechado. tu vai ter a frente da área adversária, dentro da área adversária, com muita gente, é difícil achar espaço. E o Inter conseguiu, esse ano, o Inter conseguiu superar isso. Por mais que não tenha, não passou por cima, não, mas ganhou, entendeu? Eu acho que isso é Ganhou. importante. Ganhou. Ó, o Vinícius Dallagnol, Unicão. Unicão deve ser o jogador Unicão? Não entendi. É. Débora Azevedo, o papo de boteco com direito a ceva gelada. Serve torresminho, Débora. Não pode esquecer o torresminho hoje. Pelo amor de Deus, me dá. Único. Quero. Aqui, o Daniel arrumou uma frase. O único defeito é que o Edenilson não joga todos os jogos com a mesma garra. Não joga com garra há muito tempo, né, Vinícius? Vamos ser sinceros aqui, né? Se jogasse com garra, era um baita jogador, mas o Edenilson é muito sonolento. As últimas 2 temporadas do Edenilson estão sendo muito abaixo. Ó, o Júnior com nós aqui, ó. 2 coisas que eu quero ver: o Inter campeão, o Grêmio na segunda divisão. O Tetra vem aí, Importante. Vini Júnior. O Tetra vem aí, Júnior. Me serve. Palmeiras não tem time tão superior, tem somente elenco maior. Elenco faltava para nós. Eu discordo de ti, gato. O time do Palmeiras é muito bom. É um time É. bom e equilibrado. Dudu. Tem que ver como é que eles vão repor o Scarpa agora também, né? O Scarpa, querendo ou não, é um baita jogador. É um baita jogador. Mas. E arrasta o piano daquele meio campo também que a gente não nota, mas arrasta, né? Tem esse É. detalhe também. Não, o Scarpa é um Ó, cara, é um Cleoni. tipo de jogador que se entrega muito pro jogo. Mano, tem que manter um time guerreiro, que veste a camisa e tem amor por ela. Enfim, honrar a camisa que veste. Esse time do Inter já faz isso hoje, né? O time do Inter já é um time que às vezes entra sonolento, mas não sei se é para recuperar gás, o que é, ou para segurar até gás, não sei, porque foram muitos jogos, mas é um time aguerrido há um bom tempo já, entre suas variações, claro, né? Ó, Tânia, eu também gosto do Tyson. Ó, aí, ó, tem gente que gosta do Tyson, ó, falei, ó, não é todo mundo. Cadê o Jorge? Também não sabemos, Leoni. Ele não tá conseguindo entrar aí? Hã? Ele não tá conseguindo entrar, o Jorge? Eu não sei o que está acontecendo. Eu não entendi o que ele. Se ele vai vir, não vai vir. Ele disse que não ia conseguir porque ele tinha que trabalhar. Agora não sei. Então vamos ver aí. Tânia, e o alemão não pode sair. Everton garantiu que 2000. Everton? Ó, Everton, a Tânia tá dizendo que tu garantiu que 2023 vai ser teu. Não pode jogar esse time, então. Tu não pode jogar nesse time, Everton. Não, jamais. Meu time Daqui a já está pouco a Tânia escolhido já. corrige. Daqui a pouco a Tânia corrige. Cleoni, eu estou sem som. Não sei porque tá sem som, Cleoni. Deve ser conexão com a internet. O Oscar deixou escapar. Sair e voltar pra live. Pode Ver se ser. é justo. O Oscar deixou escapar em uma entrevista de um podcast em 23 que vem pro Brasil jogar. Assim, ó, teve conversas do Inter com o Oscar. Agora elas não foram abertas ainda, né? O Damião teve essa semana aqui, então o Inter está encaminhando alguns jogadores, mas a gente sabe que só dá para dizer que veio
quando a negociação fechada, porque essa negociação embaixo do pano, ela sempre acontece sem a gente saber. Então, ainda não tem nada concreto. Tomara que venha. Tomara que venha Oscar e Damião, que são 2 caras que agregam demais para o elenco. E mais 3 jogadores que a gente precisa, pelo menos de 5 reforços. A Cleoni mas o Palmeiras sempre ganhou. É exato, porque eu tenho um elenco equilibrado, né, Cleoni? Como Mas você explicou. sempre ganhou quanto, Cleoni? Se tem derrota Ganhou. para Ceará, tem derrota para Atlético Exato. Paranaense em casa. E empatou muito no campeonato. A questão Então, do Palmeiras é que o Palmeiras fez um campeonato fora de série, o fora da Palmeiras, curva. na verdade, o Palmeiras fez o mesmo campeonato que o 83 Inter. pontos, cara. Só que o Inter se ajustou no começo, né, Everton? Esse que foi o detalhe. O que definiu o campeonato foi que o Inter não estava ajustado no começo do campeonato como o Palmeiras estava. Senão, os dois chegam cabeça a cabeça disputando. A verdade foi que o Inter perdeu muito tempo a se ajustar. O Senão o Inter fez Inter ia ser campeonato de campeão campeão, brasileiro. velho. O Inter fez É, não, campeonato de campeão. campeão, é exato. O Maior problema de pontuação novo do da Inter foi o história. primeiro semestre. De novo, Exatamente. de Foi o novo. começo. Sempre. Entendeu? Mas assim, o Palmeiras também foi pouca rateada? Foi pouca rateada. Esse time do Palmeiras também, eles têm um psicológico muito bom também. E se tu for Os olhar caras. as partidas do Palmeiras, teve muitos jogos que eles saíram perdendo e conseguiram virar. Jogo que eles estavam com o jogador expulso e viraram. Então, Na assim, Libertadores, contra o Galo, fizeram isso. eles, assim, eles mereceram, essa é a verdade. Eles foram mais eficientes. No campeonato foi o Mas time não mais que o Inter não eficiente. tenha sido também, hein? Mas não foi o melhor time do campeonato em todos os momentos. O segundo turno foi do Inter. Se tu for ver em Essa é a questão de verdade. futebol, não. A questão Não. é que eles conseguiram Não, empatar. o Eles futebol ao conseguiram não longo perder. do campeonato foi, né? Contar o primeiro e o segundo turno. Agora, o dono do segundo turno foi o Inter. O problema é que É eles que se manteram for. mantiveram uma É que média eu, muito grande. sim, é que eu acho assim, se tu for olhar o futebol do Palmeiras, o futebol do Palmeiras é um futebol eficiente, ele não é um futebol plástico. Ah, Por não, isso exemplo, o sim. futebol do time do Flamengo e do time do Palmeiras é um futebol totalmente diferente. Mas o Entendeu? Flamengo, com o Pop Dorival, mudou um pouco, né? Não é mais aquele time, ele dá umas seguradas, ele é um time Mas a mais característica carrancudo. dos jogadores, né, são diferentes. Sim. É um futebol Mas muito mais fechou mais bonito a tu ver um casinha jogo do do que era. Palmeiras, do Flamengo do que do Palmeiras, por exemplo. Sim, é mais bonito, né? Entendeu? É Porque isso que tem eu quero dizer. jogadores mais individuais, né? Digamos assim. Exatamente. Entendeu? O que o Abel Ferreira montou nesse Palmeiras aí, cara, é É de outro diferente. mundo. Ó, o gato amanhecido. O Palmeiras tem mais qualidade, mas não é tão superior. Estamos quase do lado da prateleira. Eu acho que a gente está na mesma prateleira. A gente não está na mesma prateleira de reposição. O time titular do Inter está na mesma prateleira de Flamengo, de Palmeiras, e não tem ninguém nessa prateleira, só os 3. Hoje no Brasil. Agora, Mas eu vou te falta para o dizer, Inter a cara, reposição. Esse é que é o detalhe. esse ano até teve, por exemplo, pro Wanderson teve Pedro Henrique, na zaga a gente teve uma boa reposição, eu Mas não acho. tem pro time inteiro, né, Everton? Comparação com o É, Palmeiras tem 2 caras para cada posição. O Inter não tem, infelizmente, ainda. O Inter mas se for conseguiu parar, não é. ajeitar com a base, né? Tá Se conseguindo for parar devagarinho para ajeitar. ver mesmo, assim, não acho que tenha tanta diferença em questão. Claro, eles têm muitos jogadores bons e tal. Mas esse ano o Inter conseguiu o que conseguiu porque o Inter deu uma igualada nesse quesito também. Sim, sim. Conseguiu, né? Ó, o Jonathan. Boa tarde, Matheus Dias jogou bem nesse jogo. Eu achava que o Inter ia ganhar 3-0, foi uma surpresa. Exato. A gente achava que ia ser um jogo apertado. Mas não esse passeio que foi. Isso aí ninguém imaginou, cara. Eu tenho certeza que ninguém imaginou. Então vou tocar 3-0 no Palmeiras, fora os ameaços. E vão perder uns Uhum. gols ainda. Ninguém imaginou isso aí. Ninguém imaginou. Sim, sim, sim. A Cleonil Jorge tá com problema. Deve estar, porque não. Não, pode. Eu Tranquilo, falei, Cleonil. Isso aqui é um boteco. não, eu falei com ele aqui já. Eu tô vendo aqui, mas ele disse que vai ter que trabalhar, por isso que ele não consegue participar agora. Aqui é a Tânia, ó. Eu acredito que pra Corrigindo o quinta ele já vai texto. estar. O Everton garantiu em outras lives que 2003 seria o ano do alemão. Por isso ele não pode ser do Inter. Sim. Isso Não, aí mas foi um erro. ninguém quer que ele saia. Mas assim, ó, se vier uma proposta de 8, 10 de euros, tem que vender, fazer. Infelizmente tem que Tem que vender. fazer caixa. Exato, Não exato. tem o que fazer. Não tem. E ainda mais que ele veio de graça, né? Não tem o que fazer. Veio de graça. Né? Pô, tu O ganhar futebol 10 de sul-americano, euros por um infelizmente, é cara que isso. veio por 500 mil reais. Não É. existe? Ó, Cleoni, sempre temos uma justificativa para não sermos campeões. Estamos batendo na trave.
É. Mas quem Mas a bate questão na é que trave daqui a pouco faz o gol. e é que tá. A questão é que a gente precisa estar tendo essas justificações, que é sinal que a gente está chegando, né? É. Em algum momento a gente Quando não vai na precisar verdade, justificar. ela aqui, ó, quando na verdade não buscamos isso. É, Buscamos, mas futebol é isso aí, gente. A gente tem que admitir que a gente tem que entender que o futebol também tem a parte política. E que o Inter precisa entender que essa parte política existe. Então não tem o que fazer. Tem que entrar com um time contundente do começo ao final do ano, senão não ganha. É a realidade. Tem que ajustar a parte tu política, viu ajustar a contratação para depois é, ganhar algo grande. a frase que o Guardiola usa muito. O campeonato de pontos corridos, tu ganha nas 10 primeiras e nas 10 últimas rodadas. Exato. Foi o que o Palmeiras fez, né? Esse ano. É, Exatamente isso. O Guardiola sempre estava certo, tá certo? São 20 jogos também, né? Mas tu arrancar bem, manter a média no meio e no final de outra arrancada, acabou o campeonato, ganhou. né? Ó, Vlad com nós aqui, ó. Nosso grande Colorado, abençoado por Deus. Abençoado por Abençoado por Deus e bonito Deus. por natureza. Que beleza. Que cara, e Não, o a que mais me expectativa para ano que impressionou vem. hoje, o que mais me impressionou hoje foi o todo. Não foi só alguns jogadores que também destoaram. 4, 5 jogadores também destoaram. Alguns sempre destoam, mas uns jogadores destoaram mais hoje. Cito, Mercado, o Depena fez uma partida muito boa hoje. O Tyson, que eu achei que ia entrar e o Tyson jogou muita bola hoje, mas muita bola, tomou conta do meio de campo. O Alemão, como sempre. Então, e fora de um time que estava Maurício, ajustado, aí tu vê assim, ó, quando o time está ajustado e algumas peças conseguem desenvolver mais que os outros, o time joga muito bem. sim. Claro, tem dias, né? São dias. Mas hoje o Inter mostrou que se tiver ajustado, quando tiver mal, ganha de 1-0, empata, dificilmente perde por um placar maior que 1-0. Perde 1-0 apertadinho quando joga mal. E quando joga bem, patrola. Uhum. E o Não, e eu principal, quero dizer também, por exemplo, o Dom, que a gente vinha até reclamando dele nesses últimos tempos e tal. O Wanderson fez uma baita partida hoje também. fez também, Vans, jogou bem. Participativo, jogou pela direita. E faltava para ele, né? Eu acho que o É, mistério do Mano, que o Mano tem que entender que o time joga melhor pela direita. O próprio Wanderson mostrou isso hoje. Que ele também jogou melhor pela direita que pela esquerda. sim. Então, eu acho que o Mano tem que entender que o negócio ele é. Sabe por quê? É aquilo que a gente discutiu numa live. Sobre, mas daí o Busto não sobe. Eu penso o contrário. Aí o Busto tem apoio para poder subir, para poder tabelar com É, alguém. sabe o que, que eu acho disso também? Por exemplo, a gente tem por aquele lado ali um Maurício muito bem. E a gente sabe que o Maurício ele Também. tem qualidade para tocar a bola. Esse toque Para de bola jogar, né? entre Bustos, Maurício e mais, por exemplo, o Wanderson ou o PH por ali, fica muito forte, né? É. Pô, tá louco? O meio de campo do Inter, com o ataque do Inter e com o lateral invadindo, tá louco. Né? É um baita Porque time, cara. É um baita ataque. eu até entendo que o Mano tenta fazer, porque a cabeça dele, pensando, ele tenta equilibrar isso. Ele não quer que o time É, fique só pelo lado direito. A gente exato. entende isso, Então entendeu? realmente vai ficar manjado, né? Vão te manjar tu tacar É, para um lado só. exatamente. Mas Então, funciona, né? mas Tu funciona. pode Enquanto variar. estiver funcionando. Tu pode variar, mas no E tu jogo viu que no final do mata-mata, jogo o Mano não quis nem saber. Ele botou Pedro Henrique e Wanderson junto e vamos pra cima deles. e vão para dentro, Eu claro. acho, eu acho Porque que eles estavam até dando teve muito uma jogada. espaço. Não, eu acho que até teve uma jogada ali que foi o PH e o Wanderson fazendo tabela. É, que são jogadores agudos, né? Um detalhe Uhum. que o Inter não tinha, mas foi um jogador agudo. São jogadores muito agudos, dois. Ó, Vlad, Uhum. adorei o mercado com a abraçadeira. Vlad, pra mim é o cara pra ter a abraçadeira. Tu olha pra Uhum. cara do mercado, tu fica com medo dele. E capitão tem que ter essa cara. Tu tem que olhar pro cara e temer o cara. Captou aquele cara com cara de cascudo. O mercado tem cara de marginal, presidiário. Entendeu? E tu olha pra esse cara e fica com medo dele. Nossa, Entendeu? Então cabeça de ele tem um Minecraft. respeito pela imposição. O Moledo também tem esse perfil de bruto, assim, mas o Moledo é mais introvertido, é muito brigão. O mercado é mais brigão. Então eu É, gosto o do mercado mercado de ele já pensar. se impõe mais, né? Exato. O Moledo já é mais na dele, né? É. A Tânia mandou aqui, ó. Hoje tivemos talentos individuais aliados ao espírito de equipe. É verdade. É, sim. Exatamente Que isso aí. já estamos tendo há mais tempo, né? É que hoje ficou mais implícito que quando o time equilibrou,
começou a soltar algumas jogadas que a gente não... Gente, o alemão hoje fez o gol dentro da área, como a gente não via muitos jogos ele fazer, dentro da área, tá? Na posição de centroavante, só empurrando para dentro. Era o que a gente falava há quanto tempo. O Inter tem deficiência para cruzar a bola para dentro da área. Foi o Maurício cruzar certo, o alemão fez o gol. Então, tem que equilibrando, acaba tudo acontecendo certo. Pode dar de pergunta, Cleonino, nós estamos aqui para isso. E, cara, claro, uma coisa que eu vou falar, eu falava mal, tá? De um cara, eu quero que ver se tu concorda comigo. Era o Maurício. O Maurício, para mim, ele flutuava muito em questão de rendimento. Cara, e o Maurício fez um segundo semestre absurdo. Não foi um jogo, não foi dois jogos. Ele manteve uma sequência de vários jogos jogando muita bola. Tanto que eu não entendi porque o Mano tira ele do time, porque quando ele volta pro time, o Inter cresce de novo de produção. Entende? Então, cara, o Maurício vai ser o motor e o coração desse time. Porque ele tá jogando muita bola, Maurício. Mas tá jogando muita bola. O Maurício, ele tá dando uma consistência pro meio campo do Inter que é fora de série. Absurdo. Ele tá fazendo o que o Edenilson não conseguiu fazer na melhor fase do Edenilson. Que é atacar e fechar o meio de campo. O Edenilson e outra, ele tem uma coisa que me lembra muito o Alex, cara. Ele tem um chute. Chute bom. Entendeu? O toque. E o Inter, e falta isso pro time do Inter. E cruza bem, né? Tempo, né? Hoje ele mostrou que ele cruza bem. Ele tem qualidade no toque, né? O que é uma deficiência do Inter é o cruzamento. Você tem que acertar. Para ontem. É só o Maurício que acertou o cruzamento hoje. Tá, isso a gente tem que também pontuar. Mas os escanteios no começo do jogo do Depena foram bons, tá? Mas cruzamento que eu digo. Pode ver que o primeiro cruzamento que cruzaram certo, o alemão fez o gol. E só foi esse que ele recebeu. Então, ó, a Tânia concordando comigo aqui. Eu também, Dom. Devo desculpas ao Maurício. Não gostava dele. Ele jogava uma partida boa, sumia em 3. Tânia, mas eu acho que nem eu sabia disso. Maurício é um jogador que ele precisava evoluir nesse quesito, né? E a gente sabe que por ser jovem, ele ia oscilar, né? Exato. E oscilou muito, né? Oscilou muito. Só que não se abateu. Como o meu medo era o seguinte, que ele ia se abater. Ele não se abateu. Ele continuou tentando até que ele tomou corpo. O Johnny passou por isso, agora se firmou. O Johnny eu acho que era a posição errada. O Johnny eu acho que era posicionamento. Ele estava na posição errada. E na sombra do Dourado também. Ele estava muito na sombra do Dourado. O Dourado trancou o Johnny muito tempo, né? Exato. É verdade. Ó, Cleoninho, vocês acham que o Inter ganhou por mérito ou o Palmeiras que deu chance? O Inter ganhou por méritos. O Palmeiras não acreditou que pegou um time do tamanho do Inter. Essa é a realidade. O Palmeiras teve uma sequência. Não, só para dizer assim, para Cleoninho, é que o Palmeiras ele veio de um campeonato em que ele passou por cima da maioria dos times. E ele achou que seria igual hoje. Essa é a verdade. Ele achou que ia conseguir manter o futebol, né? Essa é a realidade. Ele achou, cara, não perdi nenhuma, não vou perder hoje. Não é agora. E foi uma vitória assim, humilhante. Só que assim, humilhante. Na questão não é só o perder, a gente passou por cima deles. Não foi uma vitória apertada. Foi uma vitória humilhante. Que mostrou todas as deficiências do Palmeiras. Que sabe quem mostrou? Um pouco mais acentuado que o Inter, mas mostrou também aquele River que tocou uma surra no Palmeiras. Aquele River que acabou sendo fora do Palmeiras na Libertadores, mostrou as mesmas deficiências do Palmeiras que o Inter mostrou hoje. Um pouco mais de contundência, mas mostrou igual. Só que olha o time que tinha o River. Tinha um time de campeão de Libertadores. Por isso que eu acho que o Inter, ano que vem, entra para ser um dos prováveis campeões da Libertadores. Até digo assim. Pode falar. É que tem delay, não, aí. Não, eu acho que o Inter, ele mostrou que não é bem assim. Que tem adversário, entendeu? Tem. E que tem cachorro grande contra cachorro grande. E o que aconteceu no campeonato foi justamente isso, né? Que no começo a gente demorou para se achar. Demorou para se encontrar. Ó, a Vlad aqui, ó, verdade, o Maurício se revelando. Guri novo com vontade e fome de bola. E com futebol, né? Não só vontade e fome de bola, mas muita bola para jogar. Muita bola. A vontade ela faz diferença pro cara querer aparecer no campo e tal. Mas tem qualidade, né? Tanto ele quanto o Johnny. Mas tem que ter a qualidade, tem que ter o conjunto. Tu vê que tem futebol, né? Ele tem arremate a gol, ele tem toque. Queria tanto o Potker de volta. Cara,
Tá uma zoeira na internet isso aí. Eu até ia postar, mas todo mundo já tinha postado quando eu vi. Cara, a troca do Inter pelo Maurício que o Cruzeiro fez. Cara, sinceramente. Nós temos que agradecer aquela direção do Cruzeiro por fazer tanta cagada ao mesmo tempo. Né? Né? Nós Eu temos que queria também, agradecer mas eles. eu queria elogiar aqui na live também muito a personalidade do Lucas Ramos, cara. Entrou muito Tá bem, guri, vindo, de né? novo. Tá Tá vindo, vindo, tá tá vindo. vindo. É o guri que ele tá Tá praticamente vindo. pronto pra começar o ano que vem. Pô, tu Exato. não tem um depena, tu começa o jogo com ele, É. E não sente nada. entendeu? E não Não sente. sente Ele diferença. teve uma hora ali que veio 4 caras do Palmeiras pra cima dele. Ele fez que foi pra um lado, puxou pro outro, deu mais um cortezinho, deu um toquezinho por cima e saiu, não sei quem foi, acho que foi o Depena, um campo todo livre. Pô, foi depende. E, cara, Né? isso é confiança. O que tá É, faltando para a base do Inter é confiança. Os pés têm confiança para jogar. Porque o time passar por muito momento ruim. Hoje, com um treinador mais experiente, com jogadores de qualidade, também alguns experientes, esses guris, como o próprio Kehler. Tu acha que o Kehler também não está sentindo confiante por ter um time ajeitado, por ter um claro time que sim. arrumado? Entendeu? Então, Principalmente com cara, a isso. zaga. E outra coisa, o Kehler saindo do gol passa confiança pra zaga também. Exato. É um conjunto, É, né? Uma é um cadeia. conjunto, Uma cadeia claro. de fatores. Uma Não coisa vai adianta. completando a outra. Exato. O sistema defensivo joga bem porque o meio fecha bem. E o Inter começa atacando e fechando a casinha e formando bloco lá na frente. O atacante, se tu olhar a posição do alemão quando o adversário taca a bola, o posicionamento dele é de fechar a casinha, cara. Ele tá fechado, o Uhum. time tá em linha, certo, corrigido. Não é aquele time disperso, perdido. Cada É, um sabe o que fazer. uma coisa que eu acho que o alemão tem, por exemplo, e que a gente não pode desconsiderar de jeito nenhum, é que quando o Inter tá apertado lá atrás, dá o balão, por exemplo, o René, ou até o Bustos, ou algum zagueiro, a bola chega no alemão, ela para. É, faz a parede, né? O É centroavante tem que claro, o fazer isso. alemão, ele faz muito bem isso. Isso é muito e puro e muita qualidade dele. É qualidade, pega em força também, né? Porque o cara é forte também, né? Uhum. Entendeu? Característica dele. Não, mas é que Ó, muitas vezes o cara forte assim, ele é mais desengonçado. O alemão não, o é que ele alemão não é ele tão alto, né? mas o alemão chega lá, por exemplo, a bola não é uma parede, a bola bate e fica. E fica. Ele sabe segurar a bola. Ele É é esse claro. pivôzão de futsal, né? Que a Isso, gente tá ele acostumado a sabe jogar fazer futsal. isso, né? Esse pivô que segura e bota as costas, segura o jogador, retém a bola. Ele é esse cara. Olha Então que é Leoninho, importante Inter isso. mostra futebol com os grandes times, mas perdemos muitos pontos com pequenos. O que vocês acham sobre? Eu acho que perdeu pontos com pequeno, como o Everton falou antes, quando ainda não estava ajeitado. Depois que ajeitou, é outro time. Ganhou de muito pequeno ao longo do campeonato. Então, eu acho que está muito ligado também ao Inter se ajeitar. Depois que o Inter se ajeitou, o segundo semestre não aconteceu, Bruno. O segundo É que semestre o Inter ganhou dos pequenos. a gente tem a lembrança do Inter dos últimos anos, que realmente foi isso, perdeu muito ponto para esses times menores. Mas esse ano o Inter, depois que se ajeitou, começou a. E mesmo assim, se for bem em relação a perder, se complicou com o Piqueira, mas empatou, não deixou de pontuar, Exato. entendeu? Mesmo Assim, mal. Mesmo se mesmo ajeitando. mal, mesmo mal. Se for ver as derrotas do Inter, por exemplo, teve uma derrota que não podia ter acontecido contra o Botafogo, concordo. Concordo. Né? Mas o time estava se ajustando. Mas se tu for olhar esse jogo, teve um gol mal impedido que o VAR deu do mercado. E não faz É, sentido. E a gente teria ganho daquele jeito ali. Que foi teria. depois disso aí, os caras cobraram falta falar e fizeram o terceiro gol. Sim. Ou seja, era pra ter Ele sido se vitória pra atrapalhou. gente. Entendeu? É. É Então, momentos. É assim, momentos. é claro, é claro. E assim, ó, tudo tem que servir como aprendizado. A gente não pode, que nem, por exemplo, a gente acertou, que nem a gente tinha feito, a gente tinha acertado tudo com o Abel. Aí entrou outra direção, quis mudar tudo. Pô, agora que acertou de novo, Tu vai mantém, tirar. É. entendeu? Mas são erros que acontecem, aconteceram. Não deveriam ter acontecido, mas acontecem. E agora, daqui para frente, a gente tem. Acabou o campeonato, vamos ser sinceros. Acabou o campeonato. O Inter mostrou que veio, mostrou aqui veio e mostrou para que veio. Tá? O Inter, ano que vem, o Inter entra com o time montado, como não acontecia há muito tempo. Um Muito tempo. treinador de um ano para o outro montar o time. O time está contundente. Eu não vejo isso no Internacional desde 2005 para 2006, que trocou para o treinador, mas manteve o mesmo time, a mesma contundência. Eu não vi isso há anos no Inter. Tá? Uhum. Sempre trocava treinador, o Inter mal. O próprio campeão da Libertadores, em 2010, o Inter trocou de treinador no começo do ano, trocou no meio da Libertadores. Então há muito tempo que eu não vejo o Inter passar de um segundo para um terceiro ano com um time que eu vejo que tem capacidade de vencer.
O Odair passou o time, mas eu não vi aquele time com capacidade de vencer, com fome de vencer, com qualidade para vencer. O Hoje eu Odair, eu vejo esse sempre time digo, com qualidade para vencer. o Odair, eu sempre digo que o Odair tirou leite de pedra com aquele time do Inter que ele tinha. Que era um Inter completamente destroçado, reconstruindo e sem dinheiro. Mas fechou a casinha, né? Fez o que dá para fazer, né? Que era característica dele, Exatamente. inclusive. Sabe o que eu queria? Eu queria muito ver o Odair com um time bom. Eu tenho essa curiosidade. Mas eu Eu acho que acho ele o tá Odair, ele é evoluindo um. como técnico, né? Exatamente. Eu acredito que sim. Mas o Odair, ele é o tipo de técnico que tu vê que ele trabalha muito. É um cara Sim, ele é que ele esforçado. sabe o que tá fazendo. Ele sabe o que É, tá fazendo. ele sabe. Entendeu? E quando ele erra, ele nota que Então, errou e aceita que errou, não é e aquele cara outra. prepotente, arrogante. Não, e é o tipo de treinador que ele sabe. Eu acho muito importante, é o tipo de treinador que não só sabe o que tá fazendo e tal, mas ele é um tipo de treinador que tem características de ter os grupos que ele trabalha na mão. Os caras gostam E dele. isso é muito importante, exatamente. Os Os caras caras jogam gostam por dele. ele, né? Então eu acho que assim, a gente tem uma boa expectativa para o ano que vem, galera. Eu acho que assim, É ó, uma o baita último jogo do expectativa. ano deixou a gente bem, bem tranquilo, bem feliz. E esperamos que essas expectativas se realizem, né? Outra coisa O também último, importante, por exemplo, o Mano ele vai ter possibilidade de montar o elenco da forma que ele quer, né? ver o que tá faltando, né? Ele vai Claro, poder ver o que tá faltando e ele vai caçar no ele mercado ou até na não, base. não só isso, não só isso, Dom. Ele vai poder dizer quem ele quer e quem ele não quer. Exato. E não só de jogador que vai vir, de jogador que já tá no elenco, por exemplo. E detalhe, né? Vamos lembrar de uma coisa que a gente tá se esquecendo. Não Ano que foi ele que vem, montou? o campeonato começa antes, né? Ano que vem o campeonato começa antes por causa da Copa do Mundo, hoje que cortou a, o calendário do futebol. Não, Então ano que começa vem vai ter mais. depois. Não, mas vai ter mais espaçamento entre muitos campeonatos. Não, mas Pelas o datas que Campeonato eles estão se Brasileiro apresentando. começou antes esse ano. Não, esse ano sim, mas ano que vem também vai começar antes. Pode cuidar. O É? Gauchão tá começando antes. O O Gauchão começa Gauchão dia tá 15. começando. Mas tá começando com quase junto com a Copa São Paulo de futebol. Não, A mas gente não aí via é que isso eu te acontecer. digo. Mas o primeiro Grenal vai ser em março só. Não. O Gauchão Eu vai não ter tô falando bastante do Grenal. espaçamento. Isso que eu tô falando, vai ter bastante espaçamento pela tabela que está se apresentando no começo do ano que vem. Vai ter mais espaço entre os jogos para até remontar um time, ter tempo para Uhum. treinar, ter tempo para fazer a situação toda que esse ano o Mano não teve. E Eu acho que o mesmo primeiro assim ele jogo ajustou da o Libertadores timaço. vai ser o primeiro jogo da Libertadores acho que vai ser só em março, né? Aí que tá. Então tem muito tempo para ajustar esse time, que já está pronto. Então tu imagina Sim, o que ele pode fazer de ajuste tático e ajustar até alguns jogadores técnicos. Então, a sim. parte técnica, porque ele vai ter tempo, que ele não teve até agora. O próprio É. alemão, ele já disse que o alemão ele está lapidando o alemão ainda. Tecnicamente, não só taticamente. Então vai ter muito tempo ainda. O Vlad aqui, ó, tem que manter o Mano. Os jogadores bons de bola e manter o sem vontade e mandar o sem vontade embora. Né? Já estão indo, Vlad. Vou te falar que eu acho que eles mesmos se escantearam. Os Uhum. empresários viram a pressão e viram, acho que, na figura do Mano, aquele cara que não vai aceitar aquele cara que tá meio morgando. Vou Uhum. citar um cara aqui, que é aquele guri do Barcelona que veio, tá morgando e já vai sair. O David sentiu a cobrança, já vai sair. O lixeiro, porque, meu Deus do céu, apesar de ter feito alguns jogos bons, também sentiu a pressão e vai sair. O próprio Edenilson vai sair, sentiu a pressão. Hoje, incrivelmente, o Tyson deu uma puta de uma volta por cima, que estava pressionado e mostrou. A Vlad não gosta do Tyson. já conversou, não gosta do Tyson. Mas o Tyson hoje, a gente tem que admitir que fez uma partidaça. O Tyson hoje Sim. mostrou que, ó, gente, eu quero. Não é aquele cara que tá sem vontade. Eu estava mal, mas eu quero. Sim. Nitidamente ele mostrou isso hoje. Mas vou te dizer Ó, o uma coisa Leonardo. informações que tem até sobre o David, tá? O Ah, David, eles falam que é o leão do treino. O David não vai mal nos treinos, ele não vai mal fazendo o que tem que ser feito no dia a dia. Só que chega no jogo, ele não consegue desenvolver. e sabe por quê? Vou te falar. Uma frase que é clássica do futebol. Eu escutei a vida inteira. Treino é treino, jogo é jogo. Jogador. Não adianta. Uhum. Tem jogadores que fazem baita treino, mas chega na hora do jogo. É que o treino é assim, cara. A galera tem que entender uma coisa. O treino é sempre os mesmos jogadores. Tu conhece a característica dos teus colegas que tu tá todo dia. Quando tu vai para um jogo, tu não conhece as características do adversário. Tu vai ter que ser um cara que vai
ter mais personalidade de entrar no jogo. E o David não tá tendo isso no Inter. Infelizmente ele não acertou. O investimento foi muito mal feito. É um cara que vai acabar saindo porque não encaixou. Não encaixou, não adianta. Infelizmente é isso. Ó, o Leonardo, ó. Oi, voltei, tava jogando muita bola, verdade. Não sei se ele tá falando do Maurício, do Tyson. Não, ele tava jogando bola. Ah, tá. Ele disse que voltou, tava jogando bola. Ele tava jogando bola ontem, tava conversando também. A galera interage comigo no Instagram que tu não tem noção. O cara é fome de bola, então. É fome, é fominha, fominha. Isso aí, Dom. É isso aí. Acabando mais uma live, mais faceiro que porco oveso comendo 2 coxos, mais faceiro que 2 hipopotas abraçadas. E é isso aí, galera. Valeu pela participação, pela parceria de sempre. Lembrando que temos live quinta-feira, a próxima agora no YouTube, voltamos ao YouTube. E vamos voltar pro Instagram, que a participação foi muito massa. Adoramos quem participou, quem comentou, quem assistiu só por assistir, porque gosta do nosso papo. Deixa o like, conversa com a gente. O link do YouTube tá na descrição. É só vocês irem lá, curtirem, curtam, comentem nossas publicações, fiquem à vontade, xinguem, fiquem felizes, tristes, porque agora vem aquela parte chata de contratação, vem aqui aquela mentirada que a gente está acostumado todo começo de ano e final de ano, é a mesma mentirada de sempre. Mas é isso aí, né? Vamos ler os últimos comentários aqui, ó. Nossa, o Tyson deu uma entrevista no Premiere emocionado, chorando. Ele disse que se for para ficar, ele fica. É colorado. Ó, a Vlad aqui, ó. Eu nem ia falar do Tyson, pois sabes o que penso. Nada me comove. É. A Vlad adora. Coração de gelo! Coração de gelo, credo! Como é que faz pra conquistar uma mulher dessa? Imagina? Não tem como. É difícil. Ó, Cleonil, boa noite. Boa noite, pessoal. Foi uma ótima live. Valeu. Valeu a todo mundo que participou. E nós estamos aí, gente. Comentem, curtem, compartilhem, nos xinguem, nos elogiem, zoem com nós, que nós estamos aí pra tudo. Não, xinga só o Dom, eu não. Não, xingo o Everton também. Eu fico chateado. Fechou, galera. Obrigado pela live. Valeu, rapaziada. Não esquece de seguir a gente, hein? Exato, abraço. Não esquece.